Capítulo 1. Cálidos raios de luz solar passavam diagonalmente por uma abertura da janela da sinagoga, revelando partículas de pó a dançarem no ar matinal. A claridade atingiu a manga da túnica de Tabita, fazendo cintilar o azul iridescente. Tabita estava sentada com Zeruia, sua mãe, no chão do setor das mulheres na sinagoga, esperando o início do culto sabático. Ela e sua família sempre chegavam cedo a fim de conseguir bons lugares onde sentar e preparar-se para o culto. Jairo, o pai de Tabita, sentava-se diante da congregação, no assento de Moisés, a cadeira reservada àquele que liderava a cerimônia religiosa. A multidão presente naquela manhã era maior que a de costume, e Tabita achou que seu pai sugeriria em breve que construíssem outra ala anexa ao prédio existente. A sinagoga era grande para uma cidade do tamanho de Cafarnaum, mas afinal era um dos grandes principais centros do culto judaico na região norte da Galileia, de modo que isso não era uma surpresa. Além disso, em Cafarnaum parecia haver naqueles dias um interesse maior pelos assuntos espirituais. O pai de Tabita dissera que isso teria algo que ver com um novo rabi que começara a pregar na Galileia em meses recentes. Seu nome era Jesus de Nazaré. Uma agitação repentina nos fundos da sinagoga chamou a atenção de todos, e Tabita virou-se no intuito de ver a causa. Para sua surpresa, era o próprio Rabi Jesus, acompanhado por vários homens, sem dúvidas discípulos dele. Ali estavam os pecadores, Simeão, Pedro e seu irmão, André. Anos antes, eles haviam se mudado de Betsaida, um pequeno porto de pesca no mar da Galileia, a nordeste de Cafarnaum. Tiago e João, filhos de Zebedeu, e também pescadores, encontravam-se entre os discípulos de Jesus. Tabita não conhecia nenhum dos outros homens que o acompanhavam. Uma onda de cocheiros seguia Jesus enquanto ele e os discípulos se encaminhavam em silêncio a um espaço aberto no chão. Outros que estavam na rua entraram e preencheram todos os lugares vazios. Dezenas de outras pessoas ficaram em pé nos fundos da sinagoga. Ninguém sabia muita coisa sobre esse Jesus, Rabi. Era como todos o chamavam, porque ele era um mestre religioso. Segundo os rumores, Jesus conhecia tanto sobre a lei de Moisés quanto qualquer mestre da lei, ou escriba em Jerusalém. Isso era intrigante, porque, segundo o ditado popular, nada de bom havia saído de Nazaré. Não me recordo de nenhum escriba ou fariseu importante que tenha vindo daquela vila obscura, disse o pai de Tabita com cinismo ao ouvir falar de Jesus pela primeira vez. Mas o número de seguidores do Rabi ficava cada vez maior. Quando ele estava na cidade, geralmente ia à sinagoga e seus seguidores sempre lotavam o recinto. No momento em que a sinagoga se aquietou de novo, o pai de Tabita se pôs em pé. Esperava-se que ele lesse a escritura. Naquele dia, porém, Jairo convidou Jesus como visitante para ir à frente, escolher e ler uma passagem. Sem hesitação, Jesus adiantou-se e abriu o Aron Kodesh, comumente chamado a arca, um recipiente ornamental onde se guardava a Torá, as escrituras judaicas. Escolheu um rolo do livro dos Salmos, pôs-se atrás do púlpito e começou a ler. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Jesus lia as palavras com fervor e expressão, e sua ressonante voz chegava a todos os cantos da sinagoga. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei o mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Tabita endireitou-se um pouco mais. Quando o Rabi lia os rolos da manhã de sábado, ela às vezes tinha dificuldade de permanecer desperta, e às vezes cochilava um pouquinho. A maioria deles recitava os sagrados rolos com um pouco ou nenhum sentimento. Mas esse Rabi Jesus era diferente. Falava como se de fato acreditasse naquilo que proferia. Ele lia com segurança e convicção, como se essas palavras dos salmos fossem as deles mesmo. Incomum, muito incomum para um rabi. Parecia que outras pessoas na sinagoga também pensavam assim, porque começavam a se comunicar umas com as outras, com sorrisos de surpresa e satisfação no rosto. Tabita podia imaginar o quadro que Jesus criava para todos
com esse salmo acerca de um pastor. Ela podia ver as ovelhas seguindo o pastor aos viçosos pastos. Via-o represando águas impetuosas, a fim de que o remanso fosse tranquilo e suficiente para que as ovelhas bebessem dele, pois elas se recusam a beber de águas que correm com muita rapidez. Essa é a natureza delas. O pastor as protegia de plantas venenosas, do frio e de predadores no caminho, no campo silvestre. Elas eram a sua valorizada propriedade, e ele fazia todo o possível para garantir sua segurança. Tabita percebeu que uma sensação de paz a rodeava à medida que continuava ouvindo as famosas palavras. Preparas-me uma mesa na presença de meus adversários. Jesus continuou lendo. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. O silêncio envolvia a congregação enquanto Jesus lia, e quando ele concluiu, esperaram quietos e em reverência para ouvir mais do que tinha a dizer. Um bom pastor dá sua vida pelas ovelhas como se elas fossem seus próprios filhos. Jesus olhou rosto por rosto na congregação. Ninguém desejaria um mercenário como encarregado do rebanho, disse ele. É arriscado demais. As ovelhas não pertencem ao mercenário. E quando ele vê um lobo aproximar-se, pensa apenas em si mesmo. Perde a cabeça e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa. Tabita sentiu uma pontada de raiva ao ouvir essa descrição dos mercenários. Seu pai já tivera servos assim, e eles nunca duravam mais do que alguns dias. As falhas de caráter logo se manifestavam diante de todos, e depressa eles iam embora. De repente, a leitura de Jesus foi interrompida por uma voz alta e irritante. Por que você veio aqui com essas bobagens? Não precisamos ouvir histórias de ovelhas. Tabita virou-se e olhou fixamente para um homem em pé no fundo da sinagoga. Seu cabelo, que começava a ficar grisalho, era revolto e os olhos vidrados. A menina nervosa agarrou-se ao braço da mãe e franziu a testa ao perceber que o homem era Jorai, o ébrio da cidade. Ele andava sempre cambaleando pelas ruas. Às vezes, ainda no início do dia, Tabita detestava quando Jorai fazia um escândalo assim. O que há de errado com ele? A garota quis saber. Ele é bêbado, mas isso não lhe dá o direito de entrar aqui gritando, interrompendo o orador convidado no meio de sua leitura. Isto aqui é uma sinagoga, não um mercado. Todos os demais também olhavam para Jorai, mas isso não lhe parecia fazer diferença. Eu sei quem você é, balbuciou ele diante de Jesus, com voz profunda e rouca. Você acha que é o santo de Deus? Jorai entrou pelo corredor entre os adoradores e as pessoas começaram a se afastar de modo a manter distância dele. Seus olhos também tinham algo estranho, e Tabita achou que lhe davam a impressão de estar meio doido. Não, na verdade, ele parecia um doido. Tabita sentiu um frio na barriga. O que Jorai vai fazer a seguir? Vai continuar gritando desse jeito e atrapalhar o culto? Vai começar uma briga? Ela já ouvira fazendo estardalhaço em público antes, mas nunca na sinagoga. Então, uma coisa ainda mais surpreendente aconteceu. O rabi Jesus saiu de trás do púlpito, fitou Jorai e pareceu atravessá-lo com um olhar. Tabita sentiu um calafrio na espinha. Algo inusitado ocorreria. E ela se encontrava bem no meio daquilo. Aliás, todos na sinagoga se encontravam no meio daquela situação. Mas, estranho, Tabita não sentia medo e realmente não sabia o motivo. Seria porque Jesus estava ali? Ele tinha um jeito incomum e um sorriso franco, fazendo com que as pessoas se sentissem genuinamente seguras, como se ele fosse um pastor e elas as ovelhas. Era isso, a sensação que ela tivera foi semelhante à história do pastor e das ovelhas que Jesus havia lido no rolo dos Salmos. Tabita não conseguia tirar os olhos de Jesus. Quando ele lia as Escrituras, sua voz forte trazia consigo um senso de autoridade, fazendo-a sentir-se segura, como se ele tivesse tudo sob controle, como se ele pudesse protegê-la e as demais pessoas na sinagoga de qualquer ameaça.
por mais terrível, assustadora ou perigosa que fosse. Era uma sensação estranhamente agradável, e Tabita quase se esqueceu do homem louco perturbando a sinagoga. Quase, mas não completamente. Com a respiração suspensa, esperou para ver o que aconteceria a seguir.